Bom dia. A magia, dia 4. Bom dia, gente. Oi, oi, oi. Tô vendo vocês entrando. Domingo, hein? Todo mundo animado. Tô com carinha de domingo, hein? Hoje eu tô com cara de domingo. Uma cara meio amassada. E vocês? Como vocês estão por aí? Esses 2 minutinhos que eu entrei um pouquinho atrasada, vocês conseguiram fazer a magia? Como é que foi? Bom dia, bom dia. Como é que tem sido, gente? Algo já se moveu aí na vida de vocês? Já fiz a magia caminhada. Gente, vocês estão demais. Eu adoro acordar cedo também, é porque ontem foi aniversário da minha mãe. Não sei se vocês viram nos stories. Sim, vocês já fizeram. E aí, eu tô cansada da organização, da semana, das coisas. Mas eu estou aqui, isso que importa. Eu sempre penso assim, se eu quiser acordar e depois voltar a dormir, eu volto a dormir. Entendeu? Eu tô aqui, ó, tomei banho, fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas, pra estar aqui na disposição com vocês. Mas se eu tiver que voltar a dormir, eu volto a dormir, entendeu? Tudo certo. Hoje, dia 3, eu me atrasei um pouquinho, né? Então, deixa eu dar só mais um minutinho para as pessoas entrarem. Porque eu não tava aparecendo, né? Eu não tinha aberto ainda. Então, o que a gente vai fazer? Hoje, dia 3, não, gente, dia 4. Peraí. Hoje o nosso tema, só para vocês saberem, é saúde mágica, tá? Saúde mágica. Então a gente vai falar um pouquinho de saúde e como usar a magia para melhorar a saúde, tá bom? Então estejam comigo. Quem tá... Bota enquanto vocês estão aqui, quem tá ao vivo, de 0 a 10, qual é a nota da sua saúde. Aqui no caso... Ela tá falando da saúde física, mas não tem como a gente falar só da saúde física, né? A gente vai falar um pouco de saúde mental também. Mas acho que dá tempo de falar de tudo, porque são 28 dias que a gente vai passar juntos. Então me dá uma nota aí de 0 a 10. Qual é essa nota pra sua saúde? 6, tá? Vamos levar em conta... que saúde, agora falando aqui de uma maneira completamente leiga, tá? Não estou usando nenhum conceito da saúde, da medicina tradicional, enfim. A gente tá falando aqui é uma conversa, né? Eu considero saúde, e fala assim, o que vocês consideram saúde? Porque eu considero saúde não só a gente não estar doente, né? Mas um estado de vitalidade onde você tem disposição, energia e força e flexibilidade para você fazer as coisas que você quer fazer da sua vida. Física, vamos dar uma nota para saúde física, beleza. Qual a nota para sua saúde física hoje, tá? Honestamente. Eu tô perguntando, por que eu sempre falo honestamente? Deixa eu explicar para vocês. Uma vez eu tava dando uma imersão, foi em 2022. Eu tava dando uma imersão presencial aqui no Rio de Janeiro. Eu tava até dando com uma amiga essa imersão. E aí uma outra amiga foi participar dessa imersão. Foi uma imersão muito legal que eu dei aqui no Rio.
onde eu ensinava muito sobre as leis universais e como colocar tudo isso em prática, tal. Essa questão das leis está sempre me rondando, né? Eu sou uma professora de leis também, né? Das leis universais, pra gente entender melhor como a gente viver aqui nesse universo. E aí, gente, o que aconteceu? Quando eu perguntei da saúde, essa minha amiga, que eu conheci há muitos anos, ela ainda é muito minha amiga, ela falou assim: ah, minha saúde é ótima. Não, pô, minha saúde é ótima. Eu falei honestamente, porque ela falou alguma coisa de saúde, que a saúde dela era ótima. Eu falei, cara, como é que tua saúde é ótima? Se você tem problema disso, e toma remédio pra isso, né? E vive com muita preguiça, e vive com preguiça de fazer exercício, e vive, ou seja, não era só a questão dos remédios, ou seja, que já contava pra gente que a saúde dela não tava legal. Mas também ela nem percebia que aquela falta de vitalidade que ela chamava de preguiça já era um super sintoma de que ela não estava saudável naquele momento, tá? E lembra, por que a gente tem que ser por que a gente tem que ser honesto, gente? Muito honesto. Porque se a gente não enxergar a verdade, a gente não tem nenhuma possibilidade de melhorar. Entendeu? Se a gente não enxergar a verdade, a gente não melhora. Bom dia, queridas, bem-vindas. Então é assim, só o que a gente enxerga, né? Aqui eu tô falando de saúde, mas vamos estender isso para todas as áreas da nossa vida. Se só o que eu enxergo, só o que eu tomo consciência pode ser curado na minha vida. Então, enquanto eu não enxergo que talvez a saúde, minha saúde física não esteja tão ruim assim, né? Vou falar de mim. Há uns anos atrás, eu tinha um excesso de peso. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe disso. Essa não era a minha única questão de saúde, mas eu tinha, assim, exames ok. Exames de sangue, meus exames de sangue eram bons, mas eu tinha uma anemia ferrada. Eu tinha uma anemia que eu não conseguia curar. Então, isso era um sintoma muito forte. Mas eu também tinha muita dificuldade de ter uma constância em exercício físico, né? Alguns anos atrás. Já tem alguns anos que eu tenho muita constância, assim. Mas eu tive que mexer, porque, né, em conceitos na minha cabeça, em primeiro lugar, e depois, obviamente, nos meus hábitos. Tudo ao mesmo tempo agora. Por que é importante a gente falar disso hoje? Primeiro eu vou falar só de saúde física, tá? Conforme eu já ensinei pra vocês, falando de leis universais, né? Eu não tô falando de lei por lei, mas eu acabo falando um pouquinho de cada uma aqui todo dia. Então, olha só. Se como está em cima é como está embaixo, essa é uma lei universal que chama correspondência. Que é a mesma coisa do que eu tenho conversado com vocês, que é como está dentro, está fora. O que é dentro e fora? Dentro de mim e fora de mim. Fora de mim é o que a gente chama de vida. É o plano físico, é a nossa realidade, que a gente chama de realidade. Isso é o fora. Então, essa lei diz que eu vou ver na minha vida, no meu plano físico, exatamente uma projeção, um símbolos. Eu vou ver materializado em coisa que eu posso perceber com os meus 5 sentidos, né? Inclusive tocar, cheirar, ouvir, etc. Um retrato perfeito de como eu tô dentro de mim. Muitas pessoas não entendem que a nossa saúde, o nosso corpo físico, também é um reflexo do quanto, de como a gente está do lado de dentro. Então, se do lado de dentro eu sou uma pessoa, sei lá, ansiosa, uma pessoa que tem muita raiva guardada, uma pessoa controladora, né? Gente, eu quero falar pra vocês sobre isso. Um dos sintomas que são ignorados pela gente e que é um sintoma, que é uma maneira de ser muito, muito, muito nociva, é esse aspecto da gente ser pessoa, quando você é uma pessoa controladora. Se você quer controlar muito as coisas, para que as coisas sejam do seu jeito,
isso vai te trazer muitos malefícios. Tanto pessoais, tanto para sua saúde física, tanto para sua saúde mental, quanto para as suas relações. Ou seja, você faz uma grande bagunça nisso tudo. A gente tem que começar a perceber o que está no nosso controle e o que não está no nosso controle. Isso é uma maneira de viver. Ó, a Lúcia se reconheceu. Isso é uma forma de viver. Quando a gente fala assim, bom, a partir de hoje eu vou focar no que está no meu controle. O que está no meu controle? A minha rotina, cuidar dos meus pensamentos, o que eu estudo, se eu vejo televisão, se eu não vejo, se eu assisto, se eu estudo, quem eu escolho para estar perto de mim, os meus relacionamentos, as minhas amizades, os meus horários, o que eu como, né? Tudo isso está no meu controle. O que não está no meu controle? E, portanto, eu não devo me preocupar. A vida dos outros, por exemplo. A saúde dos outros. Mesmo que a gente ame muito as pessoas, e assim, eu vou trazer essa consciência para vocês de uma pessoa que já foi extremamente controladora. Eu tenho uma personalidade, assim, que eu formei, né? Ou seja, e quando a gente fala eu tenho uma personalidade, perceba que a gente pode mudar isso que a gente chama de personalidade. O outro, a gente não pode controlar o outro. Exatamente. Tudo que diz respeito ao outro não está no nosso controle. E mais do que isso, é tipo assim, não é da nossa alçada. A vida de uma outra pessoa não é da nossa alçada. Qual é a vida que está no meu controle ainda, né? Que eu tenho responsabilidade e eu preciso me preocupar com a vida. Por exemplo, do meu filho que tem 8 anos. Porque da minha outra filha que já é adulta, eu tô fora desse controle. É muita arrogância. Preste atenção nisso que eu vou falar agora pra vocês. Pega essa ideia aqui. É muita arrogância a gente achar que sabe o que é melhor para a vida de alguém. Toda vez que alguém vem com um discurso para mim, ou com essa pergunta, ou com essa questão assim, ó. Ah, não, mas é porque eu tô preocupado porque o fulano, sei lá, o marido, não sei o que, ó, só me lasquei. A Márcia falou, fui controladora por muitos anos, só me lasquei. Eu também, só me lasquei, tá? Por quê? Quando você bota a tua energia para controlar a vida do outro, ainda mais que a vida do outro não é da sua alçada, né? Não é das tuas funções, não sobra vida pra você. E aí, não é tipo assim, nossa, eu cuido tanto dos outros que não sobra vida pra mim. Não. Talvez você não queira que sobre vida pra você mesmo, porque ao ter tempo de olhar pra sua vida, você vai ter que olhar pra coisas que são desafiadoras. Então é muito comum que as pessoas controladoras, elas estejam nessa coisa inconsciente de se distrair da própria vida mesmo, sabe? E olha só, o controlador nem sempre ele é incisivo. Muitas vezes ele é incisivo, ele vai com raiva, ele quer mandar em tudo, quer mandar na vida dos outros, quer mandar em tudo, né? Muitas vezes ele tem essa postura. Mas muitas vezes ele é um bonzinho. Ele é um bonzinho que tá sempre ajudando todo mundo. Então, o bonzinho que tá sempre salvando todo mundo, que é muito útil para todo mundo, cara, você percebe que ele tá, de certa forma, controlando a vida dos outros. Ontem eu tava tendo essa conversa com uma pessoa. Sim, como se fosse uma fuga da própria realidade. Talvez seja difícil você olhar para coisas da sua vida, entendeu? E por isso você acaba querendo olhar muito para a vida dos outros, sabe? E aí é muito louco, né? Porque assim, eu não tenho controle total sobre a vida do meu filho. Embora ele tenha 8 anos de idade. Então tem muitas coisas que estão no meu controle ainda, porque é da minha responsabilidade. Mas tem coisas que não estão. Por exemplo, eu não estou 24 horas por dia ao lado dele na escola. Então, tá, vou falar sobre isso. Legal a gente falar disso. Porque, gente, por que eu tô falando disso aqui? Porque isso vai impactar a sua saúde física. Porque uma pessoa controladora,
ela vai ter muitas questões emocionais. Pensa que você... É exatamente assim, eu vou responder, essa é uma boa pergunta, tá? Vou falar. Quando a gente... Vamos supor que eu acordo todos os dias com uma bateria... Minha bateria não tá aqui. Mas vou pegar um outro celular que eu tenho aqui. Uma bateria que tem 100% de energia para eu gastar naquele dia. Então eu acordei agora, acordei 6 horas da manhã... E eu tenho uma bateria de 100% para a minha vida, naquele dia, até a hora de eu dormir, tá? E aí, nesse universo aqui, tem coisas que eu tenho que botar a minha energia, né? Eu preciso botar minha energia para que as coisas aconteçam. Por exemplo, aqui. Hoje, por exemplo, tá? Eu tô cansada, porque eu passei uma semana organizando as coisas da festa. Ontem... né, fiquei lá o dia inteiro, tal, tava super cansada, acabei não dormindo na hora que eu queria, dormi um pouquinho mais tarde. Enfim, não importa exatamente, porque me alimentei mal, no sentido assim, comi um monte de coisa de festa, minha alimentação o dia inteiro foi docinhos, salgadinhos e coisinhas do tipo. Então assim, isso mexe com a minha energia. Isso tá no meu controle, tá? Saber o que eu como pra ter mais energia ou menos energia. Então ontem eu fiz uma escolha de comer todas essas coisas aí que não me dão energia, né? Muito açúcar, um monte de coisa. E hoje eu tô nessa consequência aqui. Então com certeza hoje eu estou com menos energia do que o normal, tá? Eu tive dificuldade de acordar, eu queria ter dormido mais. Não fui dormir de madrugada, mas queria ter dormido mais. Tô com vontade de voltar a dormir, tá? Isso tá no meu controle. Então a minha bateria talvez de 100% já tá uns 70%. Eu tô aqui, meu Deus, vou ter que ir pra academia, porque eu vou. Tenho que ir pra academia. Isso tá no meu controle. Isso tá no meu controle, pegar essa minha escolha de ontem e equilibrar fazendo algum exercício, né? Então, imagina. E aí, uma das coisas que eu tenho que fazer, porque eu fiz uma escolha de, na minha vida, servir através dessa conexão aqui no Instagram, é entregar a minha energia para vocês aqui durante 1 hora. Eu preciso dessa energia. Eu preciso estar na presença. Eu tomei banho gelado hoje de manhã para estar aqui bem, né? Só não tô aqui de cara lavada. Hoje eu tô de cara lavada. Vocês estão me vendo de cara lavada real. Porque geralmente eu passo numa coisinha assim, pra ficar bonitinho. Hoje eu tô aqui, ó. Acordei, tomei um banho e apareci. Então, imagina se eu pegasse essa minha energia aqui e começasse, sei lá, o dia olhando um Instagram de fofocas, sei lá, ou rolando aqui a vida de um monte de gente e já começando a ter várias opiniões e dividindo a minha energia, desperdiçando a minha energia, cuidando da vida de pessoas que eu nem sei quem são, tipo pessoas famosas, por exemplo. Nossa, fulano traiu a fulana. Nossa, essa pessoa teve 15 filhos, essa pessoa engordou, essa pessoa perdeu, sei lá, qualquer essas coisas que aparecem. Eu nem sei porque eu não sigo exatamente esses sites assim de fofoca. Já desperdicei minha energia aqui, tá? Pode parecer que não. Já fiquei dando palpite na vida alheia. Ou, por exemplo, tô aqui, tô tomando café da manhã com alguém, aí eu falo, né? Porque lá na festa de ontem aconteceu isso, isso e isso. Porque família, pensa, gente, família, a tendência é que as pessoas deem palpite. É uma tendência, não é uma regra. Nossa, o fulano podia fazer não sei o que, né? A fulana podia ser assim. Nossa, a fulana age daquela forma. Nossa, que horror. Cara, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Vocês entendem que eu tenho a ver só com a minha vida? Eu posso pensar assim, nossa, meu filho ontem fez uma falta de educação. Meu filho não cumprimentou ninguém, entrou na festa, cagou na cabeça de todo mundo. Isso é da minha alçada, tá? Preciso conversar com meu filho de 8 anos para ele ser mais educado, por exemplo. Isso seria da minha alçada. Eu quero investir uma parte da minha energia em educar meu filho. Isso é importante para mim. Isso tá nos meus valores, isso tá nos meus planos de vida de pequeno, médio e longo prazo. No longo prazo, no médio, está também, né, preparar uma pessoa para ser livre, para ser feliz na existência. Porque, né, eu não é que eu confie na educação que eu dei. Eu confio na vida. E eu confio que o meu filho é um ser
capaz de fazer a jornada dele, seja lá como for. Não do meu jeito. Não do meu jeito, preste atenção. Ontem eu tava conversando com a minha filha mais velha e fiquei lá umas 3 horas conversando com eles e com os amigos dela, com o namorado dela. E a gente foi conversando sobre questões assim profundas, sabe? Filosóficas, achei muito legal. E aí, uma das coisas que surpreendeu muito uma das amigas dela foi, eles ficaram, mas você realmente acredita nisso? Que era a seguinte pergunta. Em algum momento a gente estava conversando e eu falei, cara, eu não tenho pena de ninguém. Entrou num momento lá. Isso tem tudo a ver com isso aqui, tá? Com saúde, presta atenção. Eu falei, eu realmente não tenho pena de ninguém. E ela falou, mas como assim, você não tem pena de ninguém, né? E é engraçado que esse assunto já tinha surgido essa semana na minha vida, no meu universo. Eu falei, não tenho pena de ninguém. Mas por que eu não tenho pena de ninguém, gente? Eu vou explicar pra vocês, no final das contas, o que tem por trás de não ter pena de ninguém. Quem me conhece aí, quem é minha aluna, quem é minha amiga pessoal, quem é meu parente, tem de tudo um pouco aqui hoje, tá? Domingão de manhã, tô chocada que a gente tá aqui, ó, 20 pessoas. Por que eu não tenho pena de ninguém? Porque cada pessoinha que aparece na minha frente, independente das circunstâncias, eu consigo enxergar a potência que essas pessoas têm. Então eu realmente tenho a crença de que todo mundo... Ó, a Aline falou, já tivemos essa conversa, já tivemos meio. Todo mundo é capaz de dar conta da própria vida. Mesmo que não esteja dando até agora, mesmo que seja uma pessoa de 50 anos que nunca deu de fato, essa pessoa ela pode ter uma virada a partir de uma escolha. Então eu realmente não tenho pena. E cara, eu vou te falar uma coisa, eu era uma pessoa que eu tinha pena de todo mundo. Essa pergunta, quer ver? Que a Paloma fez, qual é a diferença entre uma cuidadora e uma controladora? Eu era uma pessoa super cuidadora, eu tenho ainda esse instinto, né? Eu amo, a pessoa chega perto de mim, ela vai perceber que eu gosto de abraçar, não ter pena de ninguém, porque a pena é uma arrogância. Isso não quer dizer que a gente não pode ter empatia e ajudar as pessoas quando elas querem ser ajudadas e no que elas querem ser ajudadas, não no que a gente acha que elas precisam de ajuda. Então essa já é a resposta, Paloma, para a tua pergunta. Qual é a diferença entre uma cuidadora e uma controladora? Eu vou te falar qual é a diferença, tá? Mas você vai ter que estar atenta em cada escolha que você for fazer de cuidar de alguém. Se você se identifica muito só no papel da cuidadora, né? Você acha assim, nossa, eu sou uma cuidadora na minha existência. Pode ser que você tenha escolhido isso, viver isso. Não tem problema nenhum com a tua escolha. Talvez você ame estar nesse papel. Você tem que perceber se você tem uma exigência depois que você cuida de alguém. Aí é uma parada bem egóica, um negócio bem distorcido aí da tua essência. O instinto de ajudar alguém, quando eu ajudo alguém, de verdade, genuinamente, eu não vou ter nenhuma expectativa de receber nada em troca depois. Então, nenhum elogio, nenhum reconhecimento, nem dessa pessoa, nem dos outros. Tem um monte de coisa que eu faço pelas pessoas que eu não conto pra ninguém. Ninguém sabe o que eu tô fazendo. Entendeu? Então, essa ajuda, ela, que eu não preciso de reconhecimento, que eu não vou esperar nada em troca daquela pessoa que eu tô dando, é uma ajuda. E outra, eu não posso olhar pra vida de alguém, gente, e falar assim, nossa, essa pessoa precisa. E essa semana eu já contei uma história aqui do cara bêbado. Vocês lembram? O cara chegou bêbado pra passear com o cachorro. E eu falei, nossa, esse cara tá precisando de ajuda. Eu pensei. Mas eu falei, eu posso do nada chegar pra esse cara, me meter na vida dele, né? Eu posso me colocar aqui à disposição, tentar falar pra ele, nossa, se esse cara precisar de ajuda, se em algum momento ele quiser, né?
me abrir pra isso. Mas eu não posso passar 24 horas por dia resolvendo a vida dos outros. Vai cuidar da sua vida, sabe? Então, ser uma cuidadora é assim, de quem você tá cuidando? Essa pessoa tá querendo ajuda? Tá pedindo ajuda? Isso é pesado ou leve? Você fica com um boleto aí no teu bolso, cada vez que você ajuda pessoas, o boleto de tipo assim, então eu posso me meter na vida dela, porque tem muito isso, a pessoa que gosta de se meter na vida dos outros, às vezes ela ajuda pra ter esse espaço de se meter na vida da pessoa, né? De dar palpite. A gente não sabe o que é melhor pro outro, gente. Enfiem isso na cabeça de vocês, tá? A gente não sabe. É muito sério isso. Assim, é doido observar as pessoas se metendo tanto na vida de uma das outras, sabe? De você olhar e falar assim, por que que essa pessoa acha que sabe o que é melhor pra vida de alguém? Eu sou uma máquina de dar limite, eu me tornei uma máquina. Eu tô falando sério. Quem convive comigo sabe disso. Cuidei de muitos por amor. Beleza, se você não sente que alguém te deve alguma coisa por isso, Paloma, porque se você sentir que alguém te deve alguma coisa por isso, você precisa cuidar dessa sensação. Como se alguém tivesse uma dívida com você por causa disso. Tipo, eu cuidei com tanto amor e agora essa pessoa não me dá nada, não tá nem aí pra mim. Aí tem um problema, tá? Aí tem alguma coisa pra você olhar. Então, assim, é muito chato a pessoa que quer se meter na vida dos outros o tempo todo, né, gente? É muito chato. E, assim, se você se identifica com isso, de você achar que você sabe o que é melhor... Cara, preste atenção no seu trabalho. Preste atenção nos seus relacionamentos. Preste atenção na sua casa. Eu sei, eu não sou nenhuma santa. Eu me pego, às vezes, fazendo isso. E olha que eu já tô nesse lugar de não fazer há muitos anos. Há muitos anos. Enquanto eu achei que eu sabia o que era melhor para a vida de alguém, que não fosse a minha própria vida, eu ralei muito a minha carinha no asfalto. Muito, sabe? A gente tem que ter um foco na própria vida. Isso é muito importante. Então, se você se identifica com isso, mesmo que seja a vida só dos seus filhos, menores de idade, né? Que você tem uma certa idade que a gente vai botar nossa energia na vida dos nossos filhos. Agora, os filhos adultos, já era, entendeu? Eles sabem o que fazer. Eles sabem. Se for ajudar, ajude quem quer ser ajudado. Essa é uma ordem do amor perfeita. E aí, isso pode... Por que isso tem a ver com saúde, cara? A gente tá falando de saúde. Será que sobra tempo para você olhar verdadeiramente para as causas que produzem saúde em você? Causas físicas, causas mentais, tretas emocionais que você não tá guardando aí dentro, né? Posturas diante da vida. Será que dá tempo? Será que você tem tempo? Que você tem vida para cuidar da sua saúde verdadeiramente? Com tanto desperdício de energia, já estive no papel de cuidar e depois achar que o outro me devia. Hoje não mais. Exatamente. Essa é a questão. Toda vez que a gente faz algo por alguém e a gente fica... Gente, assim, é como se a gente... Eu não sei se vocês são essa pessoa, e se forem, tá tudo bem. Só se reconheçam para que vocês possam escolher fazer uma mudança. Ou se vocês já observaram uma pessoa que precisa do reconhecimento o tempo todo. É como uma criança. É como uma criança bem pequenininha que precisa de palminha o tempo todo. Né? A pessoa que fica assim, por favor, me olhem, por favor, me reconheçam. Essa necessidade de aplauso é uma necessidade infantil. A criança, ela realmente precisa de aplauso. Uma criancinha, né? Eu já falei pra vocês, vou repetir. Quando meu filho de 8 anos... Por que eu faço isso com ele? Porque eu não aprendi a ser assim também. Eu já me ferrei muito. E assim, eu não fui capaz talvez nem de ensinar isso pra minha filha mais velha, porque na época que ela era uma criança, eu não tinha essa consciência. Agora, com esse meu filho mais novo, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar isso nele.
ele aprender a se validar. Então, de vez em quando, ele vai lá e me mostra: mãe, olha o meu desenho, olha, eu fiz isso aqui, taranã. O que você achou disso aqui, mãe? Eu sempre falo pra ele assim: uau, lindo, amei, achei super criativo. Eu dou minha opinião sincera, não, achei legal, tal, tá. Porque eu sei que ele precisa, né, disso. Eu sou a mãe dele, eu sou uma voz muito importante. Mas eu sempre falo assim: e você, o que você achou? O que você achou do seu desenho? Você achou que você tá melhor do que naquele? Ah, entendi. E aquele outro? Aí ele fala: mãe, eu gostei mais desse. Eu falei: ótimo, porque a opinião mais importante é a sua sobre você mesmo, não a minha. Mesmo que eu seja sua mãe. A opinião de ninguém sobre você é mais importante do que a sua própria opinião sobre si mesmo. Então, assim, eu repito muito isso pra ele. Muito, sabe? Pra que ele aprenda a se validar. Porque quando você é escravo de elogio, de validação externa, você é escravo, tá? Dessas pessoas. Você virou escravo disso. Então, se você só se sente bem quando você tem algo que tá fora de você, você já virou escravo dessa coisa. Vocês estão ligadas nisso que eu tô falando? Sim ou não? Vocês, assim, eu me expressei bem a ponto disso ser uma coisa, cara, que pode mudar a tua vida? Se eu dependo de algo externo para sentir bem-estar ou mal-estar, para me sentir bem, para me sentir bonita, por exemplo, se eu me arrumo, cara, eu era totalmente dependente, gente. Eu era muito, como eu mudei assim, né? Eu não conseguia sair de casa sem mandar uma foto de uma roupa para uma amiga minha, por exemplo, tá? Parece uma coisa boba. Ah, é coisa de mulher, tá? Cara, eu não conseguia. Não conseguia comprar uma roupa se eu não tivesse a opinião de uma amiga. Hoje em dia eu percebo isso, assim, eu lembro, sabe? Então, por exemplo, se eu sair, ontem foi a festa lá da minha mãe, me arrumei, eu me olho no espelho e falo: eu estou linda. Acabou. Eu posso receber elogios ou não, mas assim, ok. Preste atenção nisso que eu vou falar também. Outra coisa, muita coisa importante hoje aqui. Quando eu dependo de um elogio de alguém, se um elogio me deixa muito feliz, se um elogio mexe muito comigo, eu tô ferrada quando eu for criticada. Porque eu, no mesmo nível que um elogio mexer comigo, a crítica vai mexer comigo. Então, se eu sou uma pessoa que quando eu recebo um elogio, ah, legal, fico feliz, obrigada, mas eu não fico muito diferente do que eu já tava, quando alguém me critica, eu também não fico diferente do que eu já tava. É na mesma medida, de 0 a 10. Me conta aqui só pra eu ver se eu tô falando algo útil pra vocês. De 0 a 10, o quanto um elogio ou uma crítica mexe com vocês. Sejam honestas e honestos, que eu sei que tem homem também aqui. Nossa, eu amo, o elogio mexe muito comigo. Ou então, quando eu sou criticada, né, eu faço uma coisa e alguém não gosta, ou alguém não me elogia, eu fico mexida no nível 10. Cara, seja honesto, senão você não vai conseguir ter mudança. Olha só, a gente tá falando de saúde, hein? Saúde mágica, a magia. Me conta aí. Eu não sei se a minha pergunta foi clara. Tá, eu levo a crítica no deboche. Mas o deboche, às vezes, ele disfarça uma coisa que a gente não sabe lidar com aquilo. A ironia. Não importa se é de quem você ama, entendeu, Júlio? Eu sei que é foda. Sabe o que eu percebo, gente? Nessa idade aqui que vocês estão vendo, o quanto, por exemplo, a voz da minha mãe é importante pra mim, ainda. E não deveria ser. Às vezes eu falo: porra, olha como esse elogio da minha mãe mexeu comigo, cara. Olha como esse não elogio da minha mãe mexeu comigo, não é possível. Então, assim, vamos olhar pra isso com honestidade, sabe? E aí eu vou lá e me trabalho, né? Eu vou lá e falo assim: eu não posso depender disso aqui. Eu não posso, entendeu? Não cabe mais,
no nível de vida que eu tô, dar tanta importância para isso. Então eu me trabalho para dar menos, a do meu pai. Sim, fizemos a constelação. Eu não lembro exatamente da constelação toda, porque eu apago, mas lembro sim. Então a voz do meu pai, beleza. É um reconhecimento, ó, 7. A crítica mexe mais. Então, beleza, tem uma dificuldade de receber elogio, né? Mas a crítica mexe. É a mesma coisa, tá? O que eu tô querendo dizer é que como se fosse uma moeda com dois lados. Então, se você dá muita importância pra crítica, você também dá muita importância pra elogio. Tanto faz. Porque você tá dando importância pra opinião de uma outra pessoa. Sobre você. Sobre as suas escolhas, sobre a sua vida. Gente, olha só. Uma coisa é assim, ó. Eu tenho uma mentora, vocês me contratam. E aí a gente senta e eu vou te ajudar a trabalhar numa questão. Eu não tô dando opinião. Eu tô trabalhando ali no teu campo. Eu tô te guiando numa história. É diferente de você virar uma refém dessas vozes. Porque a criança, ela é realmente totalmente dependente da opinião dos pais. Ela não sabe viver nesse mundo. Então ela depende dessa guiança. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai ter que aprender a ser o nosso próprio guia. Qual é a nossa dificuldade nisso? É que a gente acha que quem tem que guiar a gente é esse ser limitado, né? A Ana Vidal, ela realmente não sabe tanta coisa assim. Mas todos nós temos um guia interior que é conectado com a sabedoria divina, que é infinita. E é esse que tem que ser o seu guru. Essa tua sabedoria interna. Então, preste atenção. Não é só sobre você como ser humano. Não é sobre como eu, como Ana Vidal, ter que ser muito foda e saber de tudo. Porque isso é um aprendizado que não acaba. Eu sou humana. Mas eu tenho um guia interior que é mais sábio do que tudo. Quantas vezes eu tô mentorando alguém e a pessoa traz uma coisa um pouco diferente do que eu falei, por exemplo, e eu falo, certeza que o teu guia interior sabe mais do que eu, mesmo sendo sua mentora. Apesar de eu fazer uma conexão do meu sábio interior com o sábio interior da pessoa cada vez que eu tô mentorando alguém, né, pra Ana sair um pouco do jogo e essa sabedoria ser o verdadeiro mentor da pessoa, né? Então, assim, existe já uma sabedoria ali falando através de mim, que não sou exatamente eu. Mesmo assim, com certeza, o ser interior, mas o que acontece é que quando a pessoa tá muito no ego, ela não acessa esse ser interior. Né? Então, se a pessoa tá muito conectada, só é o ego que tá no comando da vida dela, aí ela não consegue perceber essa voz. Ela não tem espaço dentro dela, ela não faz silêncio suficiente na existência dela para ouvir essa voz. E aí ela fica fazendo escolhas que não são tão legais para a própria vida, né? Ó, também tem dificuldade de receber elogio. E quando é da mãe não se dá importância? Ótimo. Que bom. Quer dizer que você saiu dessa necessidade de ouvir elogio da sua mãe. Eu acho muito bom. Eu acho muito bom que a gente escute um elogio ou uma crítica e a gente reaja assim, obrigada. Obrigada. Né? Receba aquele amor, receba aquela coisa, mas que aquilo ali não mexa tanto com a gente, assim. Sabe? Tipo, cara, beleza, eu continuei aqui a mesma pessoa. Eu sei do meu valor. Então, aquela opinião não me desestabiliza emocionalmente. Não me tira do meu centro. Entendeu? Lembrem-se, não é ser uma pessoa que não escuta nada de ninguém. Mas a gente tem que saber quem é que tá dando palpite na sua vida. Primeiro, se você pediu palpite. Segundo, se aquela pessoa é uma referência para você naquele assunto. Então, muitas vezes, você a pessoa que está querendo se meter na sua vida ou te dar, por exemplo, o pai.
Por exemplo, a minha mãe, que é uma pessoa maravilhosa, que eu amo muito, não sei o quê. Se ela fosse a pessoa que ela não é, de chegar e dar um palpite na minha vida profissional. Cara, minha mãe não entende nada do tipo de negócio que eu trabalho. Então, assim, eu jamais pediria um conselho ali. Eu poderia pedir um conselho emocional pra ela de uma outra coisa que eu acho que ela é boa nisso. Ela é muito boa e muito sábia em algumas coisas. Nessa coisa que eu reconheço ela como sábia, eu poderia ir lá e falar: mãe, o que você acha disso? Eu faço isso. Ali eu tô pedindo, né? Mas pensa, você tem um negócio, seu pai, sei lá. Cara, até assim, em temas, sei lá, relacionamento. Essa pessoa que tá te dando um palpite na sua vida, no teu relacionamento, ela é uma referência de relacionamento, ela tá feliz, ou a vida dela tá um caos. Então, assim, às vezes a pessoa acha que tá fazendo uma crítica construtiva, mas você tá querendo receber uma crítica construtiva de uma pessoa que não construiu aquilo que você, né, tá querendo construir. Então, a gente tem que perceber de onde tá vindo isso, sabe? Porque as pessoas que estão com nível de consciência muito baixo, elas ficam o tempo todo projetando as suas limitações no outro. É por isso que quando você fala de alguém, você me conta falando mal de alguém ou contando uma história sobre alguém, eu tô percebendo muito mais coisas sobre você do que sobre esse outro alguém. Se você senta aqui e começa a me contar, porque meu irmão, não sei o que lá, tô, sei lá, inventando, meu marido, cara, eu não sei nada do teu marido quando você me conta coisas sobre o seu marido, eu sei muito sobre você. Da mesma forma que se uma pessoa chega e fala assim pra mim, cara, eu tinha que contar uma história pra vocês, e eu vou contar, tá? Eu não sei como é que eu vou contar isso sem expor as pessoas, peraí. Eu vou achar aqui uma forma pra vocês entenderem como é que quando a gente fala de uma coisa, a gente tá falando da limitação da gente mesmo, né? As impressões que as pessoas têm. Então, por exemplo, eu tava com uma roupa essa semana e tava perto de pessoas que não me viam há muito tempo, tá? E aí, essas duas pessoas fizeram um comentário sobre uma parte do meu corpo, que, entre aspas, seria um elogio, tá? Perguntando se eu tinha feito algum procedimento estético naquela parte do meu corpo. E eu não fiz. E aí, não, você fez sim. Não tem como, você fez. Eu fiquei zero ofendida, embora eu tenha dado um fora num determinado momento. Um limite. Mas o que eu tô querendo dizer com essa história, tá? Vamos supor que a pessoa fez um comentário sobre a minha barriga. Ué, você fez alguma coisa na sua barriga? Você tá sem barriga, vamos supor. E aí eu falei, não fiz. Aí a pessoa, fez, não tem como uma pessoa não ter barriga sem ter feito isso. Esse comentário não é um comentário maldoso, é um comentário que fala sobre a limitação da própria pessoa. Vocês entendem o que eu tô falando? É a mesma coisa da pessoa que acha assim, ó, você aparece rico. Aí alguém fala assim, ué, você tá rico? O que você fez? Você roubou? Você ganhou na loteria? Aí você fala, não, eu trabalhei. Eu me dediquei a uma coisa aqui nos últimos 5 anos da minha vida, todos os dias. Foi isso que eu fiz. E aí a pessoa fala, não tem como. É impossível. Entenderam o que eu tô falando? Quando a pessoa fala do outro, ela tá falando muito mais sobre a limitação dela, sobre aquele tema, do que sobre você. Você pega se você quiser. Ficou claro o que eu quis dizer com isso, gente? E aí entra o tema saúde. Bom dia! E aí entra o tema saúde. Agora eu vou entrar pra gente não perder o tema de hoje. Diante de tudo isso que apareceu aqui nesse campo, tá? O tema saúde. As pessoas têm muita crença sobre saúde, sobre envelhecimento, muitas crenças.
como se a gente fosse escravo da genética, como se uma determinada idade dissesse que a partir daquela idade todo mundo tem dor nas costas. Cara, eu lembro que eu escutava isso. Não, quando você fizer 40 anos, você vai ter dor nas costas. Eu não tenho dor nas costas. Nenhuma. Entendeu? Porque na nossa família todo mundo tem problema na vesícula. Legal, eu não vou ter. Então, assim, as pessoas têm muitas crenças sobre saúde. Perceba que as coisas que você pensa sobre saúde talvez seja só uma programação. Aqui a gente está falando de gratidão. Então, assim, lembrem-se que existe toda uma indústria farmacêutica, por exemplo, querendo que você seja escravo dela. Querendo que você não seja dono da sua saúde. Querendo que você não seja dono da sua vida. Querendo dizer que você não... Querendo te ensinar que você não é capaz de prosperar, né? Prosperar não é só financeiramente. Porque ter saúde é uma grande prosperidade. Ter vitalidade, você acordar com vontade de viver a sua vida, é uma grande prosperidade. É uma grande consciência, é uma vida próspera isso. Então, assim, lembre-se, isso não é tipo assim, meu Deus, teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. É o que é. Eu nem entro em conflito com isso. Eu simplesmente faço escolhas que me tirem dessa escravidão. Então, assim, as crenças sobre saúde, né? Perceba a sua família, tá? Perceba como é que as pessoas pensam. Perceba, lembre, às vezes, de coisas que você ouviu. Cara, é muito sutil quando você começa a sair dessa escravidão, né? Eu lembro que há uns 4 anos atrás, eu já tenho essas ideias loucas aí, loucas que eu digo fora da caixa, né? Não escravidão, há muitos anos, tá? Há muitos anos. Só que eu não fico, tipo, disseminando tanto. Eu dissemino pra quem quer me ouvir. Tipo, vocês que estão aqui 7 horas da manhã me ouvindo de domingo. Vocês querem me ouvir, eu falo pra vocês. Eu não fico dando palestrinha por aí não, tá? Com certeza. Márcia, galera que trabalha na área de saúde tem que repensar e tem que tomar muito cuidado de saber que existem escolhas por trás daquilo, tá? Porque a galera da área de saúde aconteceu isso ontem e eu pensei exatamente isso sobre a pessoa e não sobre mim. Porque se eu crio a minha realidade, eu não tenho que me preocupar com o que o outro diz sobre algo. Verdade. A gente tem que perceber que se chegou no nosso universo, a gente tem que ficar ligado aqui. Né? Tipo, cara, chegou no meu universo, talvez tenha uma partezinha minha que pensa isso. Então, deixa eu dissolver essas crenças, né? Eu lembro de uma vez, cara, não sei porque veio essa memória aqui agora. Talvez eu já tenha contado a história pra vocês. Eu tava num salão fazendo a unha. E aí, tinha uma menina que fazia unha, uma outra, que ela tinha... ela devia ter uns 40 anos, eu não sei quantos anos ela tinha. E aí ela fez uma brincadeira, uma piada, assim... Não, porque daqui a pouco, né, eu vou estar chegando lá no hospital, não sei o quê, quando eu fizer 50 anos, vamos supor. Ou quando eu fizer 40 anos, eu acho que ela tinha 30 e poucos anos. E ela se colocou assim, fazendo uma postura, imitando como se ela tivesse toda travada da coluna. Aí eu olhei assim, só observando, né, eu fazendo minha unha e só observando. E aí eu falei, mas por quê? Eu não entendi. Não entendi por que você estaria assim com 40 anos. É lá, todo mundo com 40 anos, vamos supor. Todo mundo com 50 anos tem problema na coluna, né? Todo mundo travado. Ela, cara, naquele momento ali, ela não sabe. Mas ela tava programando o futuro dela. Ela pode mudar. Ela pode fazer novas escolhas. Mas ela tava dizendo, ela tava declarando que com tantos anos, sei lá, vamos supor 50 anos, ela estaria toda travada da coluna, andando. Ela tava imitando meio que de muleta, gente. Foi uma parada assim bizarra. Eu falei, caralho, olha o que as pessoas pensam, né, cara? E não percebem que estão se programando pra isso, sabe? É o tempo todo. Eu tô esquecendo porque eu tô esquecendo tudo porque eu tô velha. Não, nem todo mundo que é velho esquece tudo. Nem todo mundo que é velho esquece tudo. Nem todo mundo que é velho tá travado da coluna. Na minha academia tem pessoas de 70 anos melhores que pessoas de 20. Porque elas estão todo dia lá na academia. Porque elas cuidam da alimentação e provavelmente porque elas acreditam nisso.
Com certeza, provavelmente não, com certeza. Elas acreditaram em algo diferente, elas fizeram uma escolha diferente. Não é você negar que a gente, os anos passam, né? E o corpo envelhece, mas é você saber que você, se tem uma pessoa no planeta, aí a pessoa fala assim, mas porque são as exceções. São as exceções porque poucas pessoas param pra pensar. Porque 99% das pessoas são escravas do que dizem. Com 40 anos você vai tal coisa. Porque não sei. Porque é genética. Gente, esquece a genética. Vai lá e vão estudar isso, a biologia da crença, epigenética, né? O quanto as suas escolhas podem mudar a sua saúde. E aqui na magia, a gente vai falar da gratidão. Perceba que se você ficar o dia inteiro falando de doença, você pega o seu telefone, você pega o seu WhatsApp, você pega o seu negócio e fica pesquisando sobre doenças, isso vai crescer. Como qualquer outra coisa. Se você só pensa em dívidas, dívidas crescem. Se você só pensa em problema de relacionamento, os problemas de relacionamento crescem. Se você só reclama, aquilo que você está reclamando vai crescer. Onde quer que você ponha a sua energia, isso vai crescer. Bom dia. Então, aqui, hoje vai ser uma prática saúde mágica. A gente vai agradecer pela nossa saúde. Porque quando a gente está saudável, muitas vezes a gente não lembra de agradecer. A gente precisa de uma experiência de contraste. Tipo assim, uma dor de cabeça. Eu que não fico doente, cara, como uma dor de cabeça é insuportável. É insuportável. Como esse negócio que deu na minha garganta essa semana, que eu tô ainda, tá vendo que eu tô com a boca meio travada por causa disso? Quero aqui no final da minha língua. O quanto isso é insuportável ficar sentindo dor o tempo todo. Então, quando a gente está com tudo à nossa disposição, a nossa saúde, vamos agradecer. E se a sua saúde não está boa, aí mesmo é que a gente está precisando agradecer. A prática da magia é isso, é a prática da gratidão. Lembrem-se disso. Então, a saúde é a maior das riquezas, eu concordo com isso. Existe muita coisa que eu poderia falar sobre doenças aqui e sobre a falta de saúde. Tá? O quanto a não saúde também é uma forma de pertencer ao nosso sistema familiar. Pensa, olha a sua volta, perceba como é o estado físico das pessoas que você ama. Perceba como é esse ambiente, porque se você não estiver atento, você tende a repetir esse ambiente, você tende a repetir esse estado de saúde. Não só pelas crenças, né, de que da questão genética, que a genética existe, eu não tô falando que não existe, tá? Mas tô dizendo que a gente pode transformar, a gente não é refém disso. Se as questões de saúde vêm de escolhas emocionais, tá? Por que todo mundo... O que é a vesícula? Se eu for lá pesquisar metafisicamente, o que a vesícula representa? Muita raiva reprimida, tá? É um órgão, as pedrinhas representam falta de expressão, né? Sentimentos que não foram trabalhados. Beleza, se todo mundo na minha família teve isso, eu não percebo isso como um sintoma que vem da genética, e sim de um comportamento emocional. Que se eu tomo consciência, não julgo as pessoas que agiram assim, porque eu não tenho nenhum julgamento sobre as pessoas da minha família. Elas são como são, eles são como são. Eu saio desse julgamento, eu abro a possibilidade de fazer diferente, falar, porra, na minha família eu tô percebendo que as pessoas têm uma dificuldade de lidar com seus sentimentos, com suas emoções. Como eu posso fazer diferente? Né? Não porque eu sou melhor do que essas pessoas, mas porque eu tô mais consciente, cara. Então eu vou dar um jeito de trabalhar minha vida emocional, porque eu não quero ficar doente. Mesmo que eu seja a única diferente. Eu vou pagar esse preço, mesmo que eu seja a única diferente. E eu só consigo ser diferente se eu não tiver julgamento sobre essas pessoas. Se eu tiver julgamento tipo, caraca, todo mundo doente, todo mundo não sei o que, todo mundo obeso. Se eu ficar nessa, eu vou fazer igual ou pior. Saibam disso. Agora, se eu consigo olhar e falar, cara... Elas fizeram coisa pra caramba na vida delas, dentro da possibilidade de cada uma, né?
E eu honro isso. Eu enxergo que lá desse jeitinho elas estão fazendo, eles estão fazendo o melhor que eles podiam, que eles deram conta de fazer na existência. Nesse exato momento eu abro um portal para conseguir fazer as coisas diferentes do meu jeito. De numa família onde todo mundo é doente, ser saudável. É só fora do julgamento que a gente consegue fazer isso, tá? E então, vamos agradecer. A gratidão é uma vacina, uma antitoxina e um antisséptico. Não sei nem se fala assim, antisséptico. Tem essa frase aqui dentro da magia, tá? Olha isso, ou seja, a gratidão é um remédio para seja qual for a doença que você tem. Aqui na nossa prática da magia. E eu diria mais, né? Eu trazendo aqui essa consciência sistêmica que eu tô trazendo para vocês nesse momento sobre essa questão da doença, porque as pessoas acreditam que a genética é uma prisão. E aí, não, mas tá... Cara, dentro de uma faculdade você vai aprender isso. Todo mundo da área da saúde, né? Então, até para isso, você vai ter que estar aberto para se desconstruir. Não adianta você ir confirmar esse ponto de vista aqui que eu tô trazendo para vocês com uma pessoa que se formou, uma pessoa da área de saúde, mesmo que seja uma pessoa maravilhosa, incrível e muito competente, se ela não tiver uma visão fora da caixa, se ela não tiver uma visão quântica da vida, se ela não estiver vivendo fora do paradigma materialista, que é matéria, acabou, né? Peraí, não. Deixa eu ir para esse lugar onde não é só a matéria, o que eu posso tocar, e perceber que é dali que surgem as coisas, inclusive a minha saúde, inclusive a minha aparência, inclusive tudo que eu vivo na minha realidade. Para quem tem gratidão pela saúde, mais será dada e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem gratidão pela sua saúde, até o que tem lhe será tirado. Que é a frase que a gente tem trabalhado aqui desde o começo da magia. É a frase guia da magia, né? Essa citação, que é uma citação bíblica. Então, ela diz aqui, a Rhonda, que uma das maiores causas da perda da vitalidade, né? Que ela tá fazendo a conexão que isso é saúde, é a falta de gratidão. Vamos experimentar para ver se a nossa saúde, a nossa vitalidade aumenta com a nossa gratidão. Então, o exercício saúde mágico, ó, já daria minha hora aqui. Já daria, mas eu entrei 3 minutos atrasado. Então vamos lá. O exercício da saúde mágica começa com a leitura desses parágrafos aqui que eu vou ler para vocês, tá? Porque o exercício de hoje eu preciso ler. Eu vou ler essas frasezinhas e depois dessas frasezinhas você vai pensar numa parte específica do meu corpo. Por exemplo, eu vou pensar nessa área aqui, o finalzinho da minha língua que tá com uma afta, que tá doendo pra cacete. Então, eu vou pensar, pense numa área do seu corpo que você quer melhorar a sua saúde. E a gente vai pensar sempre, vocês podem fazer o exercício de fechar os olhos e pensar com o máximo de gratidão, tá? Por essa parte. Lembra de pensar por que você está agradecendo. Eu vou fazendo junto para vocês entenderem. Então, pensa depois nas suas pernas, nos seus pés. Cara, vocês agradecem pelas pernas de vocês todos os dias? A gente anda por aí, a gente vive tudo porque as nossas pernas estão funcionando. Porque a gente tem pés. A gente tem braços. A gente vai do banheiro para a sala, sabe? Com as nossas pernas, com nossos pés. Então, são partes do nosso corpo que trazem liberdade pra gente. Nada de várias coisas do que a gente gostaria de fazer, a gente poderia fazer. Ah, Ana, essa uma pessoa não tem pernas. Tá, ela vai ter outras coisas. Então, obrigada pelas minhas pernas e pés. Vocês podem agradecer, né? Vocês podem ir parte por parte de corpo. Obrigada pelas minhas pernas e pelos meus pés. Vocês podem agradecer e agora. Sente mesmo essa gratidão.
Reconhece. E os braços e as mãos? Quantas coisas a gente toca, né? A gente abraça as pessoas que a gente ama, a gente toca as pessoas, a gente experimenta o mundo, a gente pode pegar um copo e botar na nossa boca. Tem gente que não pode. Então, né, que a gente vá ao banheiro sozinho, que a gente possa fazer um monte de coisas. Então, obrigado pelas minhas mãos, obrigado pelos meus braços. Agradece aí também junto. Pense nos seus sentidos, o tato, o paladar, a audição, a visão. A gente pode ver tanta coisa linda nessa vida. Então, obrigado pelo meu olfato perfeito. Não tem olfato perfeito. Tá bom, agradece que você tem. Obrigada pela minha audição perfeita. Obrigado pela possibilidade de sentir os sabores. O milagre da visão é demais também, né, gente? Sou muito apaixonada. Ficar admirando o mundo. Obrigada pelo meu cérebro. Obrigado por todos os meus órgãos internos. Você pode agradecer um por um, né? Obrigada pelos meus rins. Obrigada pelo meu coração. Agradece. Mesmo que ele não esteja funcionando perfeitamente, tá? Mas eles estão funcionando. E se você tem algo que não tem ou não está funcionando, agradece mesmo assim. Pense nos trilhões de células que trabalham incansavelmente 24 horas por dia, 7 dias por semana em prol da sua saúde, do seu corpo, da sua vida. Obrigado, células do meu corpo. Bom dia. Eu falo bom dia, células do meu corpo. Bom dia, corpinho. Eu sempre estou agradecendo pelas minhas células. Obrigada por tanta perfeição, né? Se vocês nunca viram, busquem um vídeo na internet sobre a perfeição do funcionamento do corpo humano. Bota lá como o corpo humano funciona, um vídeo sobre isso. É muito impressionante, é muita perfeição, sabe? A gente não se dá conta e fica olhando para a vida alheia, vai cuidar da vida alheia. É surreal isso, sabe? Então, obrigada pelo meu coração forte e saudável, né? E vamos perceber a nossa saúde, ela traz essa visão da gente trazer a nossa saúde como uma dádiva que a gente recebeu. Por mais que a gente precise mantê-la, né? Mas agradecer como se fosse um presente, tá? Disso que flui na gente, através da gente. Então, o exercício mágico número 4, vamos lá. Saúde mágica. Você vai repetir o dia 1, que é enumere suas bênçãos. Vou fazer aqui agora o meu, não fiz ainda. Lembrando você vai escrever 10 coisas pelos quais você se sente abençoado e grato. Do lado, ou pelo menos mentalmente, você escreve por que você é grato por aquilo. Agradeço pelas minhas pernas e pés, porque assim eu posso ir pra onde eu quiser, sei lá, qualquer coisa. E aí o exercício é escrever as seguintes palavras. Alguém que queira escrever aí pra mim, eu agradeço. A dádiva da saúde me mantém vivo. É essa frase. Vamos escrever do jeitinho que ela mandou, porque tem um campo, uma frase dessa, tá? A dádiva da saúde me mantém vivo. O que é uma dádiva? É um presente que a gente recebe do divino, tá? Então, por mais que a gente precise manter e cuidar, é como a gente recebe um presente. Se a gente não cuidar, ele vai quebrar. A gente recebe um corpo quando a gente chega aqui nessa vida, né? A gente faz o que a gente quiser com ele. A gente vai fazendo escolhas de tratar ele de um jeito ou de outro. E aí você vai colocar esse papelzinho num lugar onde você saiba que vai ver durante várias vezes ao dia. Então, por exemplo, você pode botar no seu celular se você vai ver várias vezes ao dia. A dádiva da saúde me mantém vivo. A dádiva da saúde me mantém vivo. Isso. E pelo menos 4 vezes ao dia você precisa ver. Então, se você não vai ver toda hora, bota um despertador 4 vezes para você ver isso. E à noite você vai pegar sua pedrinha mágica e vai agradecer pelas coisas incríveis que aconteceram no dia. Isso. A dádiva da saúde me mantém viva. A dádiva da saúde me mantém viva. É esse exercício. Confia que isso aqui
Já trouxe muitos efeitos pra muita gente. Qual foi seu maior insight? Me conta aí. A gente já passou do tempo, mas eu vou ouvir os insights de vocês. Me conta. Qual foi o maior insight de vocês hoje, depois desse... Hoje foi... O negócio foi... O bicho pegou aqui. A gente já tá finalizando. Eu vou ouvir os insights e a gente vai finalizar por hoje. E amanhã, 7h07, estamos aqui. Me conta aí qual foi o seu maior insight. Quem entrou agora, caiu aqui, ó, atrasado, amanhã 7h07. Todo dia, durante 21 dias. Vocês estão escrevendo. Foi um insight grande. Deixa eu ver qual foi o meu maior insight. Porque eu tenho meus insights também. Meu maior insight foi, ao falar com vocês sobre tudo isso, perceber alguns movimentos que a gente ainda repete na ancestralidade. Vou lhe falar no privado, tá bom, tia Lúcia? Fala lá. Porque eu levo a crítica no deboche? Fica na pergunta, né? O deboche, porque assim, se a crítica te ofender, você pode, tipo assim, rir de tipo assim, gente, tá bom. Como eu ficaria ofendida ali em outro momento, tá? Mas só pra você refletir, Márcia, tipo, por que eu preciso rir quando alguém se mete na minha vida? Por que eu não fico séria e falo, eu não pedi sua opinião sobre nada, não preciso da sua opinião? Por que a gente não sustenta, dá limite? Essa é uma boa pergunta pra você, Márcia, tá? A gente pode sustentar, dar limite. Se alguém se mete na minha vida, eu vou lá e falo, não, mas eu quero fazer do meu jeito, tipo, não, né? Eu não vou rir de alguém que tá se metendo na minha vida. Eu não acho graça nisso. Sacou? É por aí. Repensar a importância que se dá para críticas e elogios. Lembra que é a mesma coisa. Desperdício, cuidar da vida dos outros. Exemplos, filhos, exatamente. Boa, Luísa. Quanta vida vai sobrar, né? E o que você vai fazer com a sua vida? Porque às vezes é isso. Às vezes a gente não tá no momento de construir muitas coisas. Mas, cara, se a gente tá vivo, a gente tá. Porque ninguém morre de véspera, tá, gente? Enquanto a gente tá vivo, a gente ainda tem coisas pra fazer aqui. E fazer coisas, às vezes, não é exatamente trabalhar, mas é fazer alguma coisa. Se a gente tem uma necessidade de ajudar, por que não ajudar quem quer ser ajudado? Por que você não vai fazer um trabalho voluntário? Tô falando você, qualquer pessoa, sabe? Nossa, Ana, eu ainda sinto muita necessidade de ajudar, né? De servir. Vai fazer um trabalho voluntário, tá cheio de gente precisando, cara. Essas pessoas estão querendo. Sabe? Para de cuidar da vida da sua família. Deixa sua família em paz. Por que me aconteceu? Porque de alguma forma eu ainda penso assim. Vou observar mais meus sentimentos. Sim, você ainda tá no seu campo, ainda tem alguma coisa ali. Talvez seja só uma oportunidade de você reagir diferente. Porque quando a gente toma uma decisão de mudar, aquela coisa não para imediatamente de acontecer na nossa vida. É como se ainda aparecessem várias pessoas ali fazendo aquilo. E aí você percebe o quanto você já mudou. Nossa, pra mim, no começo, dar limite, por exemplo, é um sacrifício. É uma coisa que eu tenho que dar limite, eu não vou deixar, tal, né? É uma coisa que você precisa pensar. E aí, de tanto aquelas pessoas aparecerem invadindo seu limite, o que você precisa dar limite, de tanto a pessoa aparecer, você se torna aquilo, como se fosse um treino. Então, apareceu, ok. Nossa, eu tô tendo a oportunidade de treinar. E daqui a pouco você vai realmente se tornar aquilo. Estou aprendendo a cuidar mais de mim. Maravilha. Então é isso, meus amores. Algumas pessoas escreveram, outras não. Amanhã estarei 7h07. Convide pessoas. Eu vou botar lá no feed agora, tá? Se vocês quiserem escrever alguma coisa lá, contar que tá valendo a pena. É legal, né? Porque aí as pessoas que veem só o feed, elas talvez se animem de vir também. Tipo, tá valendo a pena participar. Se vocês acharem que está valendo a pena, também se acharem que não está e não estiverem afim, não façam, tá? Ninguém é obrigado a nada nessa casa. Só a ser feliz. Eu adoro essa música. E a gente se vê amanhã às 7h07, tá bom? Faça chuva, faça sol, aconteça o que acontecer, dormiu ou não dormiu, esteja aqui
por você, não é por mim. Você merece o que você sonha. Sou criticada por uma pessoa da minha família por não me meter na vida do meu filho. Tudo bem. Tipo assim, beleza, essa pessoa da minha família tem esse ponto de vista. Ela não tem esse nível de compreensão. É só isso, sabe? É só deixa passar. É só aceitar as pessoas como são. Obrigada pela presença de vocês. Até amanhã, 7h07.